Vou começar esse vídeo com uma boa questão. Você gosta de chorar? Tá, eu sei que é bastante complicado responder essa pergunta. Porém, uma resposta rápida, ou melhor, a mais rápida que você pode dar, é um simples depende. Mas caso você consiga responder com um sim, você provavelmente já se esbarrou em Shigatsu wa Kimi no Uso. Seja por o anime, ou mangá. E esse vídeo não é sobre essa obra, tá? Mesmo assim, fica aqui a recomendação se não conhece, pois vale a pena. Isso é bem sério. Se tu não conhece, sério, precisa ler, precisa assistir, enfim, precisa consumir essa história. Mas, agora para quem já conhece essa história e sabe como ela foi e é importante até hoje para um dos animes, mangás, e alavancou a carreira de seu autor, Naoshi Arakawa, que depois veio a criar um outro sucesso, sim, não tão grande quanto o seu primeiro, mas ainda assim algo diferente, né? Ele foi da música para o futebol, mostrando uma imensa variedade de temas, mas uma coisa sempre me chamou a atenção, ele sempre conseguiu um nível muito alto de cuidado ao desenvolver o lado mais, digamos, humano dos seus personagens, psicológico, mental, enfim, ele sempre teve muito cuidado com isso. Muitos dos seus protagonistas vão entrar na história por conta desse fato. E, bom, alguns traumas também. Porém, eu acredito que eu posso afirmar de pé junto aqui com vocês, que o mangá que eu vou trazer hoje aqui, que eu vou apresentar pra vocês, consegue ser até superior às suas obras predecessoras. Hoje, eu vim aqui pra recomendar Banjo no Orion, ou Orion's Board. Tá, vamos lá, rapidamente. Orion's Board é uma história sobre o companheirismo, talento e superação. Tudo isso com romance, drama e shogi. Sim, esse é um mangá que trata daquele xadrez chinês, sabe? Aquele que o Shikamaru joga, mas isso não é necessariamente importante para sua compreensão. Você não precisa saber jogar o xadrez chinês, até porque eu pesquisei um pouquinho sobre ele e eu já fiquei perdido em um vídeo de 4 minutos. Visto que eu não consigo nem chamar esse mangá de um mangá de esporte, exatamente. Para mim, ele mais utiliza do esporte para ilustrar todas as situações que os personagens estão vivendo, os seus pensamentos, os conflitos, tudo que envolve os personagens são baseados nesse jogo e tal. E eu acho interessante, ao mesmo tempo que é meio complexo de explicar por que é bom, entendeu? Mas enfim, nessa história a gente pode dizer que a gente tem talvez dois protagonistas. Eu acho que na verdade não podemos dizer, a gente ativamente tem dois protagonistas. O primeiro dele, Yuhi Ninomiya. Esse e dá pra dizer que é o nosso protagonista principal. É que na maioria das partes a visão dele é aquela que a gente vai ter, entendeu? Ele é um jogador em treinamento de shogi. Agora ele tá na terceira cadeira. Digamos que shogi para se tornar profissional tem que ter na quarta cadeira e pra cima é profissional, daí tem até o nono. Só que ele tá na terceira cadeira, ele tá um passo antes de ser um profissional. Porém, ele agora está num problema, ele está numa onda de derrotas. Ele já perdeu 17 partidas seguidas. O que claramente não o deixa muito contente não. Mas foi logo após de perder sua 17ª partida. O seu senpai, que eu sinceramente não vou lembrar o nome, é esse cara aqui, que também tá em treinamento, inclusive não é um profissional, pelo que eu entendi. Ele resolve tentar animar o moleque, levando ele pra um bar. Eu sei que tá errado já nem, né? Levou um moleque de 15 anos pra um bar, mas beleza, eles não iam beber, eles iam só fazer um negócio lá, porque afinal de contas, eles não estavam lá pra beber. Eles estavam lá pra ver a mulher bonita, porque segundo o senpai dele ali, ele fala assim, não, mas tu vê a mulher bonita como homem, tu vai ter vontade nas coisas. Eu falei, cara, tá tudo errado isso aí, que ideia torta. Mas daí, por milagre, uma coisa mudou. Porque quando eles chegaram lá, meio que o Yuri, meio que o Ninomiya tropeça e vê que tem um monte de pessoa deitada no chão. Ele pensa, nossa, será que as pessoas estão mortas? Não, eles estavam bêbados, eram bêbados que beberam demais e acabaram capotando. Deu PT, deu PT. E mais tudo isso, eles estão caídos ali por conta de uma pessoa, a bartender, que era a tal moça bonita. Seu nome? Tsuki Kayamori, a nossa segunda protagonista. Uma moça muito bonita. Chama atenção, mas o que chama... Uma mulher muito bonita. Mas o que mais chamava a atenção de Ninomiya era que ela jogava shoujo. Com todos aqueles que compravam um certo drink aqui, que eu também não vou lembrar, tá? É muito específico.
E impulsionado pela personalidade extremamente arrogante, é sério, cara, eu adoro o jeito que esse cara criou essa personagem. Ela não é uma personagem adorável. O que eu queria falar aqui, não tá nem no roteiro, tá? Mas esse mangá, ele não tem nenhum personagem perfeito. Todos têm cheio de problemas. E é cada personagem interessante que tu quer entender mais, quer aprofundar mais. É muito legal. Voltando, a Tsuki, chamar ela de Tsuki, ela aceita então o desafio do Ninomiya, que meio que ficou puto com ela, fala de desrespeitar o Shogi e tal, porque ela não é nada, ela não treina, ela não faz nada, ela é amadora. Só que daí o Yuri, cara, não consigo falar Yuri, tem que fazer o Ninomiya acaba enfrentando ela e perdendo a sua 18ª derrota consecutiva, que basicamente, amigos, faz ele desistir de jogar Shogi. Agora, saindo um pouco dessa área de introduçãozinha da história e tal, eu sei que com essa minha descrição parece até que a história tenha acabado, mas é justamente o contrário. Isso que tudo que eu falei acontece no primeiro capítulo, e um detalhe também ou outro fica depois do primeiro capítulo também. Mas eu entendo que muitas pessoas vão encontrar dificuldades de ler Orion's Board por conta de um detalhe muito importante. Um tempo atrás, essa semana, deu problema na Mangadex, né? Que é onde muitas pessoas liam e tal. E hoje em dia só podemos ler Orion's Board em inglês, diretamente em inglês do site oficial ou de algumas outras maneiras, né? O problema é só que é em inglês, né? Eu entendo que poucas pessoas vão ter a vontade de ler com essa informação, mas eu preciso salientar que eu estou gravando isso aqui é 5 da manhã, tá? Do dia que vocês estão vendo esse vídeo, muito provavelmente. E acaba que eu gravei, eu li, escrevi, gravei, eu ia postar outro vídeo. E eu mudei de ideia. Eu vou fazer esse agora. Porque simplesmente eu adorei esse mangá. Ele é muito diferente de qualquer outro mangá que eu já li. Porque ele não tem uma... Ele é muito mais pessoal. Ele tenta muito mais ser pessoal. E, bom, uma coisa absurda, tá? O primeiro capítulo é perfeito. O primeiro capítulo é perfeito. Demonstra os problemas, todas as questões dos personagens. Cara, é absurdo. O Naoshi, ele sabe muito bem escrever protagonista, cara. Eu volto a dizer isso, cara, é muito divertido, cara. E, quer dizer, alguns não são divertidos, eles sofrem demais, mas todos são muito carismáticos. E é isso que é incrível. E, bom, ele também é uma história que, já pra dar um gostinho já pra vocês, então, tá? Vou tentar dar um gostinho pra vocês como é que funciona a história. Mas é uma história que ela demonstra muito, a gente vai entendendo a fundo como é que o personagem pensa. A gente vai entendendo por que que ele joga Shogi, por que que ele tá tendo problemas com o Shogi atualmente, qual que é a história da Tsuki com o Shogi, por que que ela não quer, nunca quis ser profissional e tal. Ela é mais velha do que o Ninomiya, beleza? Mas é claro, amigos, é claro, eu sou um cara que gosta de romance, eu sou um cara romântico para um caralho, e eu preciso dizer, esse mangá tem romance, um romancezinho que ainda não chegou em lugar nenhum, e vai levar um tempo ainda, tenho certeza, é certeza, mas já dá pra ver que vai ter, entendeu? Só que tem um detalhe, né, é um romance diferente, que geralmente quem é o mais velho numa relação em mangá assim, né, clichêzinho, é o cara, mas a guria é mais velha, é 2 anos mais velha. É parecido com uma situação que a gente tem em Blue Box também, né? Blue Box também tem bastante disso. É o Taiki e a é Shinatsu? Nunca vou lembrar. É Shinatsu, né? Enfim, eles tem um gap de idade ali bem 1 ano, eu acho, né? Um gap de idade. Só que aqui é 2 anos, é mais distante ainda. Só que é interessante porque tem muitas coisas que eu poderia ter falado pra vocês sobre o romance em si, os percalços desse romance que existem, tá? Os 4 prodígios, que são outros personagens que entram ali, agregam. Cara, tem muita coisa esse mangá já. Ele tem 50 capítulos, tá? 56, se eu não me engano. Ele lançou em janeiro do ano passado. Não sei como é que poucas pessoas conhecem esse mangá. Esse mangá, ele vendeu bem o primeiro volume. Eu não sei como é que tá as vendas atualmente, mas aparentemente ele tá bem firme ainda. Cara, já deu mais de 10 minutos. A ideia era fazer um vídeo de 8 minutos. Eu simplesmente amei esse mangá. Eu amei esse mangá.